Boa noite a todos, aqueles que vão acompanhar conosco agora ao vivo, ou o pessoal que vai acompanhar amanhã no nosso canal do YouTube. O expositor nosso da noite é o Paulo Rocha. Paulo Rocha, da cidade do Rio de Janeiro, trabalhador da Casa Espírita, Agremiação Espírita Pedro II, da rua Lopes da Cruz, 192, no Meia. Isso. Prazer, Paulo, estar te recebendo aqui conosco nesta noite. Tá bom? Seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Nós vamos começar fazendo uma leitura edificante do livro Fonte Viva. A lição de hoje é de número 72. O título é Incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da caridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutível. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidade para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausente todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns pouco a cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clame, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de iodo. Quando arremessado ao poço lamacento, todavia o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo a nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem,
se faz fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Então, essa é a nossa leitura edificante de hoje, de abertura do nosso trabalho. Até assemelhou um pouquinho do nosso comentário aí, né, Paulo? Sim, com certeza. Bem interessante, né? Com certeza. Eu queria agora, nesse momento, convidar todos os amigos aí que nos acompanham para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez nos reunimos através das redes sociais para a divulgação da doutrina espírita. Gratidão ao nosso companheiro, Paulo Rocha, que aceitou o nosso convite, está aqui presente conosco nesta noite. Que ele possa receber toda a intuição necessária, Senhor, para que ele possa trazer para nós o estudo de hoje palavras edificantes, palavras que nos nortearão na nossa caminhada diária, palavras essas que nos auxiliarão a nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Pedimos a Ti também por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento, seja ela em qual área for, meu Deus, que cada um deles possam ser amparados neste momento, possam ser visitados e socorridos. Que o Senhor possa abençoar e amparar cada lar representado aqui nesta noite, enviando seus mensageiros para que eles possam estar levando a paz, o amor, a fraternidade, a saúde, a compreensão e a união. Agradecemos assim, então, neste momento, por mais esta oportunidade. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual da nossa casa, Eurípides Bassanufo, e a toda a espiritualidade de luz. E pedimos a permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Fica à vontade, daqui a pouquinho a gente retorna aí. Ok. Bom, meus irmãos, boa noite. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui. A gente tem que estar sempre apto ao serviço, né? E quando me fizeram o convite, eu fiquei lisonjeado e aceitei de pronto para a gente estar batendo esse papo aqui nessa noite. Bom, o tema que nós vamos abordar na noite de hoje está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo, ele aborda os itens ressurreição e reencarnação, aborda o item a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E também tem 2 itens de instrução dos espíritos, intitulados Limites da Encarnação e Necessidade da Encarnação. Então, antes da gente entrar, propriamente dito, né, no tema, eu queria fazer um comentário que tem a ver com a questão dos evangelistas, né? Dos evangelistas, nós temos diversos irmãos que foram evangelistas, mas o Paulo, como foi lida a carta, um texto relativo à carta de Paulo, por exemplo, ele não é tido assim como um evangelista, vamos dizer assim, por algumas religiões, né? Ele não aparece como um evangelista propriamente dito, mas ele foi talvez o principal evangelista, porque ele, por ser poliglota, né? Ele levou a palavra, a boa nova, a muita gente. Então, com certeza, Paulo foi um evangelista, mas ele não é um daqueles evangelistas, vamos dizer assim, tradicionais. Tradicionalmente, as religiões elas reconhecem como principais 4 evangelistas, que são Marcos, Mateus, João e Lucas. João e Mateus são evangelistas que tiveram contato direto com Cristo, enquanto Marcos era discípulo de Paulo e Lucas era discípulo de Pedro. Então, só que esses 4 seriam aí os principais evangelistas. Por que eu estou falando dos evangelistas? Porque todos os evangelistas, né, trouxeram informações para a gente muito importantes, né?
Só que, assim, se a gente colocar um quadro na parede e pedir para 10 pessoas verem, provavelmente não vão ser 10 relatos iguais. Vai ter cada um falando de um jeito, né? Só que dessas 10, se 3, por exemplo, ou 2 falarem mais ou menos a mesma coisa, mesmo sem a gente ver o quadro, a gente pode entender que aquela interpretação pode não ser perfeita, mas ela está bem próxima do que tem no quadro, né? Porque, afinal de contas, não foi um só que relatou aquilo. E, justamente, esse tema da noite de hoje, ele começa relatando 3 passagens evangélicas, sendo que 2 delas foram relatadas por 2 evangelistas, né? Então, a gente pode ter assim uma certeza maior que o entendimento, não é dizendo que os pontos de evangelhos que só tem um evangelista falando que não seja verdade, a questão não é essa, mas que provavelmente a interpretação daqueles 2, se foi igual, aquele tema provavelmente tem muito a ver com o que foi relatado, né? Então, lá no item 1, reporta o Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos itens 13, né, a 17, e também relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Essa parte dos evangelhos, eu vou pedir licença, mas eu vou ler para a gente entender certinho como é que foi falado, tá? Tá assim: Jesus, tendo vindo às cercanias da Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: quem dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que sou? Eles responderam: dizem uns que és João Batista, outros que és Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou a eles: e vós, quem dizes que sou? Quem dizes que eu sou? E aí Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe então Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está no reino dos céus. E, seguindo no item 2, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 16, e o de Lucas, capítulo 9, versículo 7 a 9, relata o seguinte: nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que Jesus fazia e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é, então, esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E Herodes ardia por vê-lo. E no item 3, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 12, traz uma passagem que aconteceu após a transfiguração. A transfiguração, para a gente lembrar, foi aquele momento em que Jesus se encontrou com Elias e com Moisés, e Jesus estava assim, com uma luz muito forte, né, emitindo uma luz muito forte, né, e aí no alto dos montes, né, de uma montanha lá, né, no caso, e depois que houve essa passagem, que é chamada de transfiguração, vem o relato: seus discípulos, então, o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. E aí eu trago aqui umas questõezinhas para a gente refletir. Primeiro, o que Jesus quis dizer com não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus? Bom,
para a gente ficar claro que Jesus está falando que não foi nada do mundo material que fez Simão Pedro. Eu digo Simão Pedro, né, porque o nome dele era Simão, mas Jesus chamava ele de Pedro, né? Então a gente fala Simão Pedro. Não foi nada do plano material que mostrou a Pedro que o Jesus é o filho do Deus vivo, né? Vamos dizer assim, Jesus Cristo é o filho do próprio Deus que estava ali para iluminar, para trazer a luz ao nosso planeta, né? E, consequentemente, a gente entende que se não foi nada do plano material, que Pedro, na verdade, foi intuído pelo próprio Pai. Por isso que Jesus fala que essa revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né, direto, foi uma intuição divina, foi algo do plano espiritual, vindo da parte de Deus, que fez com que Pedro entendesse dessa forma. A outra questão, havia para Herodes a possibilidade de Jesus ser João Batista? É claro que não, né, gente? Porque Herodes ainda muito materializado, muito ligado ao plano material, ele simplesmente pensou de uma forma muito direta, né? Se ele mandou matar João Batista, é claro que Jesus não podia ser João Batista. Simples assim. É claro que, mesmo que a situação não fosse contemporânea, dada a materialidade de Herodes, né, a falta, vamos dizer assim, de espiritualidade de Herodes, ele também não aceitaria de forma alguma que Jesus fosse o João Batista. Uma outra questão, quando Jesus disse que é assim que farão sofrer o Filho do Homem, a quem ele se referia? A ele mesmo, né, gente? Filho do Homem aí, no caso, é o próprio Jesus. E assim, o que ele quis dizer com esse é assim que farão sofrer? Ele quis dizer que é da mesma forma que o Elias, quando veio, ele não foi reconhecido e trataram como desaprouve, né? No caso, João Batista acabou tendo a cabeça cortada. Ele falou que o Jesus, que é o Filho do Homem, também ia ser tratado da mesma forma, ou seja, não ia ser reconhecido e ia também passar por toda a sorte de dificuldades em função do povo não o reconhecer como Messias, né? Então, nós já sabemos da vida de Jesus, o que aconteceu com ele, e foi bem assim, desrespeitosamente tratado conforme foi o João Batista, que era o Elias. E, bom, aí a última questão é justamente essa. E Elias, era de fato João Batista? Vamos aguardar para responder essa pergunta um pouquinho mais à frente. Continuando, abordando a ressurreição e a reencarnação. Para os judeus, eles não entendiam a reencarnação, não viam como reencarnação. Eles chamavam de ressurreição e eles tinham a ressurreição como um de seus dogmas, em que seria possível a volta à vida após a morte. Mas quando a gente fala a volta à vida após a morte, seria voltar no próprio corpo, né? Eles tinham essa ideia. Eu, inclusive, certa vez, eu conversei com um amigo meu, um grande amigo meu, que a família dele era vamos dizer assim, de origem judaica, né? Mas ele era católico assim fervoroso. E ele também, que a religião católica a gente não está aqui te respeitando, só está comentando. A religião católica também acredita nessa volta ao corpo, né? E ele, por ser um cara de área técnica, que nem eu, nós dois somos engenheiros, eu pensei, poxa, eu vou perguntar para ele o que ele acha disso, já que, tecnicamente falando, é inviável, né? Como é que a gente vai voltar ao corpo, né? Se ele já foi consumido pela terra, né? Se já voltou para a matéria sendo totalmente consumido. E, justamente, nesse trecho do Evangelho, coloca que os próprios judeus não entendiam bem como isso seria possível, né? Esse dogma, né? Porque eles não tinham uma ideia clara de como seria possível se retornar
ao corpo que já foi consumido, já que ele teria sido, né, já totalmente absorvido e disperso. Só que dentro daquelas coisas de dogma, né? Os judeus viam dessa forma. Os saduceus, no entanto, eles já tinham uma outra visão, porque eles não acreditavam na ressurreição, nem a existência de nada após a morte. Eu digo os saduceus porque eram parte, né, da formação dos hebreus, né? Já os saduceus, eles simplesmente eram tal qual, não sei se vocês já se lembram ou já ouviram dessa palavra niilismo, né? Niilismo é um sistema que simplesmente acredita que depois da morte não tem nada, absolutamente nada, não tem nada espiritual, não tem nada de nada. Então, os saduceus, eles eram tal qual niilistas, porque eles não acreditavam em nada depois da morte. Então, consequentemente, nem reencarnação, nem ressurreição, né? Agora, a doutrina espírita, ela já não vê a coisa como reencarnação, né? Ela vê, desculpa, como ressurreição. Ela vê como reencarnação, porque ela sabe que o espírito volta para a erraticidade e depois ele retorna ao plano material, só que não no mesmo corpo. Ele vem retornar para dar continuidade às suas experiências na matéria, no caso aqui, no plano de provas e expiações, mas poderia ser em outra orbe, né? Outro plano, mas ele vem reencarnar para dar continuidade ao seu aprendizado e ao resgate das suas faltas. Só que o Espiritismo, justamente por acompanhar a ciência, né, a doutrina ela entende que não há como retornar justamente a um corpo cuja matéria já se encontra totalmente dispersa e absorvida pela Terra. Então, o que a doutrina nos ensina é que o espírito retorna, mas retorna para um novo corpo, né? Esse novo corpo, inclusive, a exceção, né, de que ele é feito basicamente da mesma matéria que o outro corpo era feito anteriormente, esse outro corpo não tem absolutamente nada a ver com o corpo anterior. É um corpo totalmente novo, né? É uma nova jornada com novas, vamos dizer assim, atividades para serem executadas, novos desafios, né? E às vezes até um corpo mais apropriado para novos resgates, cujo aquele corpo anterior, né, talvez não fosse muito apropriado. Então, exceto nos casos que acontecem, né, mas eu coloco assim que eu ainda não estou nesse caso, né, gente, que eu ainda vou demorar um pouco. Se tudo der certo para mim aqui, eu ainda continuo por aqui pela Terra durante muito tempo. Mas no caso de um espírito que conseguiu fazer uma passagem aqui muito boa, pode ser que ele receba, né, aquela condição de reencarnar num orbe um pouco mais adiantado do que a Terra. E aí, esse corpo vai ser composto de outros materiais. Mas como esse orbe não está tão mais adiantado assim, ainda deve haver muita similitude entre os materiais que tem aqui e esse orbe que é pouca coisa mais adiantada do que o nosso aqui. A questão da ressurreição, ela seria melhor entendida pela doutrina como, por exemplo, o que aconteceu com Lázaro, né? Aquela passagem que Lázaro já estava, entre aspas, vamos colocar dessa forma, sepultado. Na verdade, estava sepultado pelos costumes locais, né? Tinha sido colocado numa gruta, e Maria e Marta pedem, né? Mandam um rapaz para se encontrar com Jesus, que estava distante, para que ele viesse logo para tentar salvar o Lázaro antes que ele viesse a óbito. Mas, como Jesus estava realmente bastante distante, ele quando chegou, Lázaro já tinha, vamos colocar assim, entre aspas, né, morrido e sepultado. E aí até eu vou pedir uma licença aqui para falar uma coisa que eu acho interessante nessa passagem, né? Que quando Jesus chega no local, Jesus eu acho que não perde nenhum momento para nos dar ensinamentos. Cada vez que a gente lê o Evangelho, a gente vai, sabe, assimilando coisas diferentes, é muito interessante.
E aí eu queria compartilhar para vocês uma coisa que não está exatamente no Evangelho, mas foi uma interpretação minha dessa passagem, né? Então, se eu estiver errado, vocês me perdoem, mas, enfim. Quando Jesus chega, vocês acham assim que Jesus não tinha condições de talvez fazer um gesto assim e a pedra sair do lugar? Né? Jesus que tinha, né, condições de parar uma tempestade, como ele mandou parar, né? E outras passagens também demonstrando total poder sobre muitas coisas. Ele poderia chegar e fazer assim, ó, para a pedra, e a pedra sair do lugar, né? Mas ele não faz isso. O que ele faz? Ele chega e fala: retirem a pedra. E aí eu refleti e falei, poxa vida, isso aí tem um ensinamento aí, que, no meu entender, eu peço licença de novo, isso aí não está na doutrina. Mas o que eu entendi disso aí? Se ele fala para o povo retirar a pedra, eu entendi o seguinte, olha, o que estiver ao nosso alcance fazer, é com a gente fazer. Não é o céu que vai chegar e vai, blum, plim, plim, e tirar a pedra do lugar, ou fazer qualquer tipo de mágica para nos ajudar, né? Ou vamos chamar de milagre, o que quer que chame. A mensagem é que o que está ao nosso alcance, o que estiver ao nosso alcance fazer, é com a gente. É a gente que tem que chegar lá e tirar aquela pedra do caminho, é a gente que tem que buscar fazer a coisa certa e não ficar esperando cair do céu, né, gente? Então, eu entendi dessa forma, eu acho que eu gostei dessa interpretação, por isso que eu estou compartilhando ela aqui com vocês. Mas então, aí Jesus chega lá, fala para tirar a pedra, e Jesus dá um passe magnético, né, um passe espírita, vamos colocar dessa forma, em Lázaro, né? Lázaro, que provavelmente estava no estado ali cataléptico, né? Estava sem nenhum sinal de vida, por isso que as pessoas entenderam que ele tinha morrido, né? Mas, na verdade, ele estava ali num momento ali, como se fosse uma espécie de coma, né? E Jesus chega, Jesus com toda aquela competência, né? Ele dá um passe, porque Jesus não ia perder tempo dando esse passe se Lázaro estivesse de fato morto. E vamos entender, né, gente? Aquilo ali precisava acontecer, porque em tudo tem mensagem para a gente, em tudo tem ensinamento, né? Mas é claro que se Deus é perfeito, as suas leis também o são. Então, não existe essa de Lázaro ter morrido e ter voltado à vida no mesmo corpo. Isso seria como dizer, olha, então isso aqui é uma exceção dessa lei de Deus. Só que essa lei é perfeita, não existem exceções. Então é óbvio que Lázaro não estava morto. Lázaro estava num estado de coma profundo, de catalepsia, mas Jesus, como conhecido como médico dos médicos, né, com toda a competência que lhe é própria, foi lá e ministrou um passe e o Lázaro retornou ao próprio corpo. Então isso sim, para a doutrina, seria o que a gente pode entender como ressurreição, né? Agora, a reencarnação propriamente dita não é isso. Isso aí é outra história, como a gente está vendo. E aí o Evangelho continua pela doutrina espírita. Não, perdão. O Evangelho continua. Com João Batista, não tem nada de inaceitável que se trate de uma reencarnação do espírito de Elias em um novo corpo, no caso do João Batista. E porque o Evangelho acompanha os ensinamentos de Jesus. Por isso que Jesus falou: Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. Só que lá naquela terceira passagem, né, tem o Evangelho, ainda dando continuidade, tem o Evangelho de João, do item 3, capítulo 1 a 12. Essa passagem que João relata vai nos falar daquela passagem do encontro de Nicodemos com Jesus. Então, fala assim: e entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus
se não nascer de novo. Disse-lhe então Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Aí vamos fazer uma pausa rapidinho. Vejam bem, meus irmãos, como era o pensamento da época, né? Eles realmente estavam assim, muito fortes na ideia de que o nascer de novo seria nascer de novo na mesma carne, no mesmo corpo. Porque ele entende que para nascer no mesmo corpo, ele teria que nascer de novo da mesma mãe. Só assim ele estaria nascendo no mesmo corpo, né? Por isso que Nicodemos faz menção a poder entrar na mãe para poder nascer uma segunda vez. Mas ele não está afirmando, ele está perguntando para Jesus. E retorquiu-lhe então Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E ele continua: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe então Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e não damos o testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Bom, gente, Jesus aí dá um meio puxão de orelha, né? Mas é claro que Jesus dá esse puxão de orelha porque Jesus estava colocando ali uma coisa que não seria tão complicada assim de entender se o Nicodemos não estivesse assim muito enraizado naquelas condições pré-estabelecidas, pré-concebidas, né? Da ressurreição, do retorno ao próprio corpo, né? Então, para Nicodemos hoje para a gente já entende com muita facilidade essa passagem que Jesus falou. Mas naquela época, para Nicodemos, foi muito difícil. E aí Jesus fala: se eu estou te falando, em outras palavras, né? Se eu estou te falando uma coisa simples aqui, como a reencarnação, que é uma coisa que a gente já está meio assim careca de ver, né? Que já acontece direto, todo o tempo. Se tu não crê em mim, como é que tu vai crer quando eu falar das coisas do céu? As coisas que são mais complexas, né? Mais complexas do ponto de vista de que, por exemplo, se ele fosse falar do dia a dia numa orbe que está num plano celestial, nós não temos referência. É como se falasse para a gente de uma cor diferente de todas as cores que a gente já viu. Como é que a gente ia interpretar essa cor? Não dá. A gente não tem essa referência, não tem essa vivência. Então Jesus fala: se eu estou te falando uma coisa que é do teu dia a dia aí, que acontece diariamente, você não me acredita, como é que você vai acreditar quando for falar de coisas mais elevadas? Né? Então ele dá essa chamada de atenção para ver se Nicodemos dá aquela sacudida e reflete, né? Mas a gente vai falar agora um pouquinho do Nicodemos propriamente dito. O Nicodemos, ele pertencia a uma casta de judeus da ordem religiosa e política que era caracterizada era a casta dos fariseus, né? Que era caracterizada pela intolerância, pelo apego ferrenho às leis mosaicas e pelas manifestações de culto externo. Apesar do Nicodemos ser chamado de príncipe dos judeus, por ele ser alguém bem situado no campo social, politicamente influente e membro do Sinédrio, Nicodemos ele percebia, né, lá dentro dele, que algo profundo e verdadeiro lhe faltava. E a gente vê nesse personagem do Evangelho uma pessoa que, por contingências reencarnatórias,
estava presa às tradições religiosas vigentes, mas que ele procurava superar as barreiras das convenções, e procurava o mestre ainda que tarde da noite. Olha só, Nicodemos foi ter essa conversa tarde da noite com Jesus. Por quê? Porque ele sabia que não tinha condições de falar com Jesus juntamente com outros membros do Sinédrio, né? Aquilo que ele estava querendo falar com Jesus, ele já reconhecia em Jesus como alguém que estava a serviço de Deus, porque não tinha como fazer o que Jesus fazia se não estivesse a serviço de Deus, mas ele ainda assim ele não vai acompanhado de outros colegas para falar com Jesus, ele vai sozinho, porque ele lá no seu íntimo está incomodado com essa situação. E o Caibar Schutel, naquela Caibar Schutel, naquele livro Parábolas e Ensino de Jesus, ele coloca assim: Nicodemos era, pois, um bom homem e, por esse motivo, desejava imensamente encontrar-se com Jesus para conversar com o mestre sobre assunto religioso, porque tivera notícias das pregações do Nazareno e das curas que fazia. Aí Caibar Schutel continua. Ele fala assim: procurar Jesus foi um ato de sabedoria, reconhecendo o Senhor como mestre capaz de conceder-lhe as orientações seguras de que tanto necessitava. Preso aos interesses do mundo e encoberto pelo manto das sombras, oferecido pelas convenções sociais, Nicodemos apoia-se na esperança e vai até Jesus. O mestre o acolhe sob o influxo de sua luz e sabedoria espirituais, a fim de esclarecê-lo. Quando Nicodemos diz, bem sabemos que és mestre, quando ele vira para Jesus e fala isso, bem sabemos que tu és mestre, ele dá um testemunho das suas próprias limitações espirituais que possuía. Embora ele fosse orientador em Israel, acreditava em Jesus, mas ainda não compreendia a sua mensagem, né? Então, Jesus, quando ele traz aquele conceito, renascer da água e do Espírito, nosso entendimento é que foi mal interpretado essa questão de renascer da água, né, por outras religiões, porque é comum religiões falarem da questão da água voltada para o batismo, né? E quanto à questão do Espírito, de renascer do Espírito, voltada para a questão do Espírito Santo, né? Algumas religiões elas se apoiam nessa questão de renascer da água e do Espírito, da água do batismo e do Espírito Santo, né? Só que o termo água, o Evangelho nos chama a atenção disso, ele foi empregado por Jesus com uma amplitude muito maior do que propriamente dito o elemento água, né? Naquela época, havia uma crença de que a água era tal qual o elemento fundamental, como se fosse o fluido cósmico, que a gente hoje conhece, né, como fluido cósmico, e acreditava-se que todas as matérias elas eram geradas a partir da água, né? Então, quando Jesus falou nascer da água, ele não estava falando da questão do batismo propriamente dito, ele estava querendo fazer alusão à matéria, o que é nascido da matéria, né? A água aí como gerador da matéria, né? E aí, como a gente pode ver, parada aqui. Bom, acho que voltamos, né? Então, eu estava falando que na Gênese da Bíblia de outras religiões, né? Na chamada Vulgata, né? Na parte da Gênese, tem alguns itens que eu trouxe aqui só para reforçar isso que a gente está falando. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Aí outra parte fala assim, que o firmamento seja feito no meio das águas, né? Outra parte, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, ou seja,
o elemento árido aparecendo da água, surgindo da água, né? E outra, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Ou seja, a água era tida, por isso que Jesus usou esse termo da água, como um elemento a partir do qual isso, vamos colocar certo, vamos colocar claro, não é que Jesus não soubesse disso. Jesus sabia que o fluido cósmico universal é que gera tudo. Mas, no nosso entendimento da época, a água era de onde vinha todos os materiais. Então, Jesus, para falar a nossa língua, para ficar fácil para o nosso entendimento, ele usa esse mesmo jargão, nascer da água. E aí tem um slide aqui de uma apresentação que eu tirei da internet, do Oswaldo Moraes, lá da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que a gente tem que dar o crédito a quem de direito, né? Mas que eu gostei muito, né? E que aí eu trouxe aqui, vou tentar mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Aqui, a água, né? Como um elemento material e vindo para o corpo físico, gerando o corpo físico, né? E o corpo físico passando para cá. E aqui, no caso, o espírito, né? Nesse campo aqui, o espírito, e ele descendo para o perispírito e se juntando aqui com o perispírito para se formar, né, o espírito encarnado. Então, eu só trouxe esses slides para ficar fácil de entender que a visão era essa, é que a água geraria a matéria para o corpo físico, né? E o espírito, a água que aparece, como está no slide aqui, que eu não consegui passar para vocês direito, como símbolo da natureza material, e o espírito é o símbolo da natureza inteligente. Então, o que é nascido da água e do espírito. Essa é a ideia que Jesus quis trazer para a gente. E aí, continuando no item 9, vai abordar sobre aquela passagem: o espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não se sabe de onde vem e nem para onde vai. O Evangelho coloca para a gente, graças a Deus, né, porque o Evangelho vem mastigar os ensinamentos para facilitar o nosso entendimento. Ele coloca assim: pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou pode-se entender também que Jesus está falando da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde vem e nem para onde vai, significa que ninguém sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia, né? A gente saberia de onde ele veio. Ele veio daquele momento que foi criado, né? Deus criou aquela alma naquele momento que foi criado o corpo. Pois lhe conheceria esse começo, né? Mas não é dessa forma. A gente já sabe que a alma pré-existe sobre o corpo. Então, o Evangelho coloca: como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Nossa Senhora, vamos ter que correr. Eu estou falando aqui e a gente ainda tem muita coisa para falar. Ora, em Mateus, lá, capítulo 11, versículos 12 a 15, coloca assim: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são violentos os que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas e até João, e também a lei. Se quiseres compreender o que vos digo, ele, no caso, o João Batista, é mesmo o Elias que há de vir. Ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Então, respondendo àquela última passagem, de fato, João Batista era a reencarnação de Elias. E a reencarnação no Velho Testamento, né, uma passagem rápida aqui, profeta Isaías: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Então, Isaías já falava disso, né? Profeta Jó: mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo separado do espírito foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver e morrer de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Então ele fala dessa viver novamente, mas já o profeta Jó, muitos anos antes de Cristo, e ele fala
espero que chegue a minha mutação. Então, ele já sabia que ia nascer de novo, mas haveria uma mutação, ou seja, não é no mesmo corpo. Então, por essas e outras, podemos afirmar que o princípio da pluralidade das existências encontra-se claramente registrado muito antes da chegada de Jesus. E aí eu trouxe também aqui uma imagem rapidinho, né? Que a gente tem muito espírita que tem medo de morrer, por incrível que pareça, né? E a gente, por mais que a gente estude, a gente ainda está aprendendo, né? E aí eu vi essa imagenzinha, achei muito legal, né? Que é um garotinho e um senhor sentado na mesma sala ali, no sofá, como quem está esperando a morte, e ele fala assim, fica tranquilo, eu também não acreditava em reencarnação quando tinha a sua idade. Então é aquela coisa, a gente vai crescendo, né, e vai aprendendo, né? E lá, mais à frente, tem assim, o item 17, né, vem nos dizer que em 100 ideias preconcebidas, considerando o axioma de que para todo efeito existe uma causa, a reencarnação surge como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, a lei da natureza, uma lei da natureza. Materialmente falando, é como um motor oculto que se revela pelo movimento, ou às vezes pelo barulho, pela fumaça, né? A gente sabe que o carro está andando e tem alguma coisa ali, mas o motor mesmo está oculto, a gente não vê o motor. E só a reencarnação nos diz de onde viemos, para onde vamos e por que aqui estamos, além de justificar as anomalias e as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, as máximas dos evangelhos ficam sem explicação racional. Olha só, a reencarnação ela é basilar. O evangelho está falando aqui que as máximas do evangelho ficam sem uma explicação racional se a gente não levar em consideração a reencarnação. Então, vamos continuar. A reencarnação, no item 18, fala assim, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da alma os rompe. Né? Aquela filosofia de que a alma é única e depois que morrer ela fica eternamente lá ou no firmamento, ou no inferno, ou, enfim, em outro local, ela acaba destruindo o laço de família. Na erraticidade, os espíritos se agrupam ou mesmo formam famílias em função da semelhança de tendências ou da afeição de simpatias, por exemplo. Como se sentem felizes juntos, tentam se manter juntos, né? Quando um destes reencarna, há apenas uma separação momentânea entre eles, voltando a se reunirem após esse período. É como se a gente tivesse um grupo que a gente gostasse muito e alguém vai viajar para o exterior, né? Viajar, a gente vai continuar dando apoio para aquela pessoa da forma que a gente conseguir dar, né? Mas quando ela volta, a gente vai procurá-la de novo, porque ela era do nosso grupo, ela continua sendo do nosso grupo, né? Pode acontecer de uns seguirem a outros na reencarnação, quando se reúnem na mesma família ou círculo, mantendo-se juntos no plano material. Mas, mesmo em planos separados, eles continuam ligados em pensamentos e os mais adiantados procuram ajudar o progresso dos mais atrasados, para que juntos busquem a perfeição. Quanto menos presos à matéria, maior é a afeição recíproca, e em estado mais depurada, nem o egoísmo nem as sombras das paixões os afetam. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Ou seja, se a estima é verdadeira, e aí o próximo item vai falar disso, ele coloca que o assunto em questão é a verdadeira afeição, a de alma a alma, a única que sobrevive de fato à destruição do corpo físico, pois que as uniões são mantidas apenas... ele coloca assim, pois as uniões que são mantidas apenas por interesse no plano material não se justificam na erraticidade. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As que são baseadas, aí colocação minha, as que são baseadas em atração física, muitas vezes, mesmo antes da morte, elas se separam, elas deixam de existir. Ao passo que as que são baseadas na atração espiritual, essas aí sim, perduram na erraticidade. Deixa eu só tomar uma aguinha. Bom, dando continuidade, a união e a afeição parental são sinais de um sentimento que une seus indivíduos, mesmo antes da encarnação. Quando se diz que um dos membros não tem nenhuma semelhança de gostos, caráter ou de inclinação, que esse membro não é da família, muitas vezes o Evangelho nos fala
declara-se uma verdade maior do que se acredita. A gente fala isso comumente, esse cara não é possível que seja, ele não é dessa família, pô, tão diferente que ele é dos outros dessa família, não é possível. E aí, perdão, o Evangelho está falando justamente que isso aí é uma verdade que a gente pode estar muito maior do que a gente pode pensar que está enunciando, né? Deus permite a encarnação dos espíritos antipáticos ou estranhos na mesma família com duplo objetivo, de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Sem falar que há ainda a melhora pouco a pouco dos maus com o contato que ele tem e os cuidados que ele tem que recebem dos bons, né? O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram e as empatias vão se esvaindo. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá com raças e povos na Terra. Eu fiz uma breve resumo aqui. A ressurreição, botar a ressurreição de um lado e a reencarnação do outro, né? A ressurreição ela é baseada na unicidade das existências, enquanto a reencarnação é na pluralidade das existências. A ressurreição condena o infrator, enquanto que no sistema da reencarnação a gente acredita na justiça e na misericórdia divina. Na ressurreição, a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo. Com a reencarnação, a alma precede a criação do corpo. A ressurreição rompe os laços de família, enquanto que a reencarnação fortalece os laços de família. E a ressurreição, a gente pode dizer que ela não considera o direito à felicidade como sendo igual para todos, né? Porque tem uns que vão para o paraíso, outros vão para penas eternas, enfim, aquela coisa que a gente já ouviu. Enquanto que na reencarnação, ninguém fica excluído da felicidade suprema. Falando de limites da reencarnação, antes da gente falar desses limites, vamos ter em mente as principais finalidades da reencarnação, ou seja, a depuração do espírito, a qual é realizada através de provas e expiação dos seus erros, e a aplicação da justiça divina, porque não tem como a gente entender a justiça divina se não for através da reencarnação, né, gente? E aí eu coloco assim, uma vez que não existem privilégios nem injustiça nas leis de Deus. Ao espírito é facultado livre-arbítrio, e através da aplicação boa ou má do mesmo, ele se depura mais rapidamente ou mais lentamente. Daí não ser possível estimar com razoável precisão um limite para reencarnações, pois que dependem diretamente desses fatores. A quantidade de reencarnação depende do uso do livre-arbítrio do sujeito. Se o sujeito usa mal, ele vai ter que vir, mas é que nem um aluno que fica repetindo de ano ali, né? Ele passou uma vez, repetiu. Chegou no ano seguinte, em vez de procurar corrigir aquelas coisas, foi mal de novo, repete de novo. Tá? Até podemos continuar esse paralelo, até ser jubilado para outra escola, né? Como aconteceu com os irmãos de Capela, né? Que Capela estava se adiantando, né? Evoluindo, e chegou um ponto que tinha pessoas lá, irmãos nossos, que não podiam mais ficar lá, não tinha condições de continuar naquela orbe. E aí foram exilados, e a gente entende que muitos deles vieram aqui para a Terra para ajudar a gente a continuar a nossa evolução. Então, a materialidade do corpo físico, ela diminui, né, à medida que a gente se purifica, né? Como o espírito, vamos dizer assim, como o corpo físico, ele é função do mundo em que o espírito encarna, em mundos mais atrasados, eles são mais densos, mais pesados, mais grosseiros. Conforme o espírito vai se elevando, vai se tornando diáfano e quase fluídico. Em alguns graus bem elevados, vai chegando quase que mesmo a se confundir com o espírito, de tão etéreo que ele fica, né? E esse mesmo processo acontece com o perispírito. Cada vez mais que o espírito vai evoluindo, o perispírito também vai. O perispírito, que já é uma matéria que a gente já não consegue pegar, né? Já é uma matéria bastante etérea, ela também vai sofrendo essa depuração. Vamos fazer aqui a necessidade da encarnação. Necessidade da encarnação. A passagem do espírito pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio da ação material,
os desígnios cuja a execução Deus desconfia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade são obrigados a exercer, lhes auxiliam o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação é para todos. É apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira existência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus de iniciação, e mais cedo gozam do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar, aqui ele usa uma palavra indefinidamente, que realmente não tem como definir, a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Quem fala isso foi o São Luís, em Paris, 1859. Como mensagem final, eu peguei aqui uma passagem do Fonte Viva, do Emmanuel, né? No capítulo 56, quando Emmanuel, através de Chico, nos diz: não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo, no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Então, essa passagem que Emmanuel traz aqui para a gente é para a gente não ficar esperando, né, desencarnar para renascer em outro corpo. A gente pode fazer esse renascimento na nossa própria caminhada agora, né? E para fechar, eu queria tocar para vocês uma música aqui que eu acho que tem muito a ver com essa mensagem de hoje, da reencarnação. Essa música chama-se A Lei. É a música que eu fiz em parceria com a espiritualidade, que me ajuda muito nessas composições. Vamos a ela. Ouça, meu irmão, tenho algo a dizer. Se ouvir com atenção, sei que vai me entender. Vivemos nesse mundo que é tão bom em seduzir, e basta um segundo para alguém se distrair. São tantos apelos por prazer e a diversão, e a falta de zelo com a ação e a reação. Cada um de nós vai um dia despertar, agora ou depois não se deve imputar. Mas lembra, foi dito para orar e vigiar, e isso hoje eu repito, pois é bom sempre lembrar. Temos liberdade de escolher o que plantar, mas sem casualidade será nosso que brotar. Nascer e morrer e nascer novamente, a lei é progredir, é crescer espiritualmente. Então digo para você, para não ser inconsequente, o que se faz aqui volta sempre adiante. Nascer e morrer e nascer novamente, a lei é progredir, é crescer espiritualmente. Então digo para você, para não ser inconsequente, o que se faz aqui volta sempre adiante. E quando retornar, pobre, rico, meu mulher, cego, surdo ou manco, agradeço o que vier. Importa é saber que o que é material é tudo concessão, é apenas sazonal. Mas vale dizer que nada fica perdido, o que te faz crescer estará sempre contigo. Nascer e morrer e nascer novamente, a lei é progredir, é crescer espiritualmente. Então digo pra você, pra não ser inconsequente, o que se faz aqui volta sempre adiante. Nascer e morrer e nascer novamente, a lei é progredir, é crescer espiritualmente. Então digo pra você, pra não ser inconsequente, o que se faz aqui volta sempre adiante. Nascer e morrer e nascer novamente, a lei é progredir, é crescer espiritualmente.
Bom, gente, é isso. É o que eu tinha para falar hoje com vocês é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram metade do que eu gostei, vocês já gostaram muito, porque eu gostei pra caramba. Foi uma honra e eu espero poder voltar aqui para a gente estar abordando outros temas. Tá bom? O meu amigo vai poder entrar agora. Eu já posso fazer a prece final. Tá, Paulo. Valmir, Pode fazer. já posso fazer? Tá bom. Pode sim. Então, meus irmãos, vamos aproveitar esses momentos de boa vibração e vamos fechar os nossos olhos e vamos pensar em Jesus e te pedir, amado Mestre Jesus, tu que nos disse que ninguém vai ao Pai senão através de ti, te pedimos que leve ao Pai o nosso agradecimento por mais essa noite agradável de estudo que tivemos, por mais esta oportunidade de podermos conversar um pouco mais sobre essa doutrina de luz que tu nos enviou, essa doutrina que tanto nos ajuda, tanto nos esclarece, tão necessária, Senhor. E gostaríamos também, Mestre amado, de agradecer pelos guias e mentores espirituais dessa casa de luz que nos abriga na noite de hoje. E aproveitando, Senhor, gostaríamos de te pedir que interceda junto ao Pai pela paz mundial, que possam, Senhor, chegarem o quanto antes bons fluidos para que intuam os irmãos que estão em guerra, para que essa guerra possa acabar o quanto antes e que possam buscar o entendimento mútuo, o respeito mútuo, e assim essa guerra possa acabar o quanto antes. Mais uma vez, mestre amado, agradecemos pela oportunidade e agradecemos por todas as dádivas que o Pai faz chover sobre todos nós o tempo todo. Basta que saibamos manter o coração aberto para recebê-las. Então, Senhor, mais uma vez, muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus.